Alô, prezados amigos e irmãos, saudações fraternais. Hoje nós queremos continuar com mais um estudo daquela série sobre aconselhamento pré-nupcial. Nos estudos anteriores nós vimos sobre algumas áreas da vida que devem ser tratadas antes do casamento, onde possivelmente haverá atritos durante a vida conjugal. E hoje queremos, então, fazer o quarto estudo dessa sequência, onde queremos falar sobre o propósito da nossa vida. A vida não está orientada só para uma satisfação entre marido e esposa, mas a pessoa precisa ter um propósito maior para o seu viver. É muito mais do que busca de felicidade. Devemos considerar a vida como um todo, do começo até o fim, e cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados por Deus. Por isso, não basta pensar naqueles tempos de paixão, nas primeiras fases do casamento, mas é necessário ter um olhar que vai muito além disto. Qual é a sua razão para viver? Tenho feito essa pergunta para muitas pessoas. Há pessoas que dizem que vivem para seus filhos, outros vivem para seu cônjuge, outros para ser feliz. Mas realmente tudo isso pode fazer parte da vida, porém não é o essencial, não é o que vai garantir a felicidade na vida conjugal. A Bíblia nos traz exemplos de vidas frustradas, e um desses é de um homem que era considerado o mais bem-sucedido da sua época, Salomão. Ele conclui o seu comentário sobre as suas aquisições, então ele diz: por isso odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Evidentemente, ele não chegou a alcançar aquilo que realmente lhe dava a felicidade permanente na sua vida. Vamos ver algumas áreas nas quais ele procurou se realizar. Disse eu no meu coração: ora, vem, e eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Eclesiastes 2, verso 1. Então, a primeira área que muitas vezes é citada, a pessoa vive para ser feliz. Ele queria ser feliz, ele queria alegria, ele queria gozo, queria prazer, mas ele percebeu que também isso era vaidade. Depois ele continuou para uma outra área: busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias da sua vida. Porém, também isso não lhe trouxe felicidade permanente. Depois ele tentou em outras áreas. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda a espécie. Veja quantas aquisições, obras magníficas, hortas, jardins, árvores. Quer dizer, ele tinha praticamente tudo aquilo que uma pessoa poderia desejar. Porém, nada disso lhe deu a felicidade. Ele continuou procurando. Fiz para mim tanques de águas, para reger com elas o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas. Tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Então, tanques de águas, árvores, servos e servas, grandes possessões de gado. Mas nada disso lhe trouxe a real felicidade. Ele continuou numa outra área. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias, provei-me de cantores e cantoras, e da delícia dos filhos dos homens, e de instrumento de música de toda espécie. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém.
e perseverou também comigo a minha sabedoria. Então, mais algumas áreas de tentativa frustrada. Prata, ouro, cantores, cantoras, instrumentos musicais. Então, ele era realmente poderoso, mas nada disso lhe trouxe a felicidade. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então, depois de anos de tentativa, ele novamente percebeu, é tudo vaidade. Eu procurei em vão a felicidade naquelas coisas que estava amontoando para mim. Por isso, odiei essa vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Veja que conclusão desoladora veio a ele no fim dos seus dias. Odiei esta vida. Quantas pessoas acham que a felicidade está nas coisas, nas aquisições, nos prazeres que a pessoa pode ter, e quando vai chegar ao fim vai perceber que estava profundamente enganado com tudo isso. Veja, ele escreve 6 vezes, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, totalmente egoísta. E qual foi a colheita? Vaidade e aflição de espírito. Uma pessoa egoísta nunca vai ser realmente feliz. Sempre vai precisar mais alguma coisa e vai ficar decepcionado porque não traz aquilo que precisa. Como você vai acabar a vida quando chegar ao fim dela? Qual vai ser a sua avaliação do teu viver nos últimos dias da sua vida? Terá valido a pena viver e lutar por aquilo que você lutou, ou vai ser uma decepção no fim da vida? Então precisamos voltar para a Bíblia e ver com que propósito nós fomos criados. O que a Bíblia coloca como propósito na vida de uma pessoa? A Bíblia diz, a todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Veja, aqui temos uma resposta muito clara. Os criei para a minha glória. Esse é o propósito supremo pelo qual o homem foi criado. Uma vida para a glória de Deus. A Bíblia continua em Efésios 1, nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Note aqui 2 expressões, propósito e louvor da sua glória. Então, existe um propósito maior para a nossa vida. Não há nada errado em a pessoa fazer aquisições, não há nada errado em a pessoa ter também cantores e cantoras. Porém, o propósito principal é termos uma vida para o louvor da glória de Deus. Romanos 11:36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, glória eternamente. Amém. Então, tudo pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus e tudo deve ser dedicado para a glória de Deus. Assim, podemos cumprir o propósito pelo qual fomos criados. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Prezado jovem, você que vai casar ou já está casado, lembre-se sempre, Deus nos criou com propósito. A nossa vida realmente somente vai ser uma vida que valeu a pena se nós vivermos para esse propósito pelo qual Deus nos criou.
e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Então, predestinou, quer dizer, Deus fez um plano para a nossa vida, esse plano era para louvor da glória da sua graça. A vida conjugal que não contribui para a glória de Deus é um correr atrás do vento. Aqui nós temos 2 quadros onde estão escritas as mesmas coisas. Dê uma olhada cuidadosamente para essa primeira circunferência e esta segunda. Qual é a correta? Visto que contém os mesmos títulos. Evidentemente, este aqui é o que faz a grande diferença. Família, profissão, sexualidade, lazer, tudo para a glória de Deus. A maioria das pessoas está tendo tempo para lazer, para sexualidade, família, profissão e um tempo separado para a glória de Deus, mas realmente todas as áreas devem ser dedicadas e vividas para a glória do Senhor. A realização profissional para a glória de Deus. Como é que nós podemos glorificar a Deus na vida profissional? Devemos ter um desempenho exemplar. Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Então, nota que o servo deve trabalhar de todo o coração, como se fosse um serviço realizado diretamente para o Senhor. E Ele um dia vai recompensar essa dedicação. Vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Então, mesmo se o patrão for uma pessoa que realmente age fora dos padrões que Deus estabeleceu, nós ainda devemos sujeitar-nos a eles e servir de uma forma de dedicação ao Senhor. Patrões devem constatar que Deus está conosco. Lemos a respeito de José, que estava na cadeia lá no Egito. Ele foi colocado sobre os outros prisioneiros do rei. E a Bíblia diz que o carcereiro Moro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. Ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Moro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo quanto fazia o Senhor prosperava. Então veja, o mundo em nossa volta deve perceber que o trabalho que nós fazemos é um trabalho próspero, porque Deus está conosco, Ele está na nossa vida. Um funcionário estava trabalhando apenas há 3 dias numa firma e no terceiro dia o colega de trabalho que trabalhava na máquina ao lado disse: escuta, não dá para você e sua esposa chegar em minha casa hoje à noite para jantar conosco e eu preciso que vocês orem por nós. Esse funcionário novo disse: por que você está me convidando? Você nem me conhece, nós não conversamos nada. E o outro funcionário antigo disse: eu tenho observado você nesses 3 dias. Eu percebi que você está, enquanto trabalha, orando a Deus e pedindo para Deus me abençoar e para Deus abençoar o trabalho. Não quero saber sua religião. Eu já estou vendo que Deus está com você. Eles aceitaram o convite para a janta e o casal foi ganho para Cristo. Ore pelo patrão. O chefe de um supervisor chamou e disse: eu preciso de mais 8 homens da sua igreja iguais a você. Você é de confiança e trata os outros com amor e respeito.
Você pode me trazer segunda-feira mais 8, porque eu posso ver a sua fé nas suas atitudes. Veja que testemunho exemplar esse funcionário recebeu. E o patrão queria mais 8 do seu tipo. A nossa linguagem no trabalho deve glorificar a Deus. Andai com sabedoria para a questão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Colossenses 4, versos 5 e 6. Então, nossa linguagem vai demonstrar a fé que nós professamos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então é tão importante que a nossa linguagem transmita graça para as pessoas que estão ouvindo. Jamais devemos participar de conversa torpe, de xingamentos e assim por diante. A nossa linguagem deve refletir a fé em Cristo Jesus. É importante não ser grosseiro, mas gentil e firme. Se uma pessoa, um colega de trabalho, está fazendo comentários indecorosos, não devemos de uma forma grosseira responder, mas de uma forma bem firme. Eu sou cristã, a minha vida pertence ao Senhor, eu não gostaria que você conversasse desse jeito para comigo. Demonstrar pela vida a nossa fé. Finalmente, serem todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso fostes chamados, a fim de receberes a bênção por herança. Então, tratar de uma forma fraternal, tratar bem as pessoas de uma forma com misericórdia, humildade, e não fazendo mal por mal. A Bíblia nos mostra a respeito de José lá no Egito, voltando a esse exemplo, e aconteceu que desde que o puseram sobre sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Eu volto à mesma pergunta. O trabalho, o lugar de trabalho onde nós estamos trabalhando, está sendo abençoado pela nossa presença. O Senhor pode abençoar a firma devido à nossa presença naquele lugar. Os crentes devem ser levados a pensar o que ele ou ela tem que eu não tenho. Ouvi e presenciei em parte uma história lá na Alemanha. Uma família tinha feito a adoção parcial de algumas crianças e o homem responsável por essa adoção vinha na casa deles. Ele sentou no sofá, ficou quieto e finalmente disse: eu gosto simplesmente de estar aqui porque eu sei que a paz reina neste lugar. Como é bom quando as pessoas procuram nossa presença sabendo que a paz de Deus está reinando em nossos corações. Os crentes devem ser levados a pensar o que ele tem e o que eu não tenho. Um homem foi convidado a olhar uma revista pornográfica e quando não aceitou lhe perguntaram: você não é homem? Ele simplesmente tirou uma foto dele com a esposa, mostrou aos colegas e todos silenciaram. Era testemunho suficiente como cristão naquele lugar. Para a glória de Deus, onde quer que nós estejamos, seja qual for a nossa profissão, nós devemos viver para a glória do nosso Senhor. Uma vida para a glória de Deus, sem dúvida, inclui a prática do culto doméstico, que deve ser realizado sempre que possível, sob a liderança do marido, com a participação de toda a família. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te
Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, 5 até 9. Aqui já temos a instituição do culto doméstico. Aliás, uma vida de proclamação do Evangelho para os familiares. Existe um lugar assim na tua casa? Isto é de suma importância para que a família possa glorificar a Deus. Aconselhamento pré-nupcial vai muito além de um pensamento sobre como vão ser as primeiras semanas, como o casal vai se habituar, não. Isso engloba a vida inteira e Deus quer abençoar as nossas famílias. E para isso precisamos da orientação da sua palavra para que o nome dele seja glorificado. Muito obrigado por assistir a mais essa meditação. Muito obrigado a todos os que se inscreveram e que Deus possa nos abençoar ricamente na comunhão com ele. Amém.